A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem? Tô pensando sobre como algumas vezes eu escutei gente dizendo: ah, não, eu não gosto de crente, crente é muito chato, é muito rígido, muito bitolado, muito cismado com as coisas, e comentários desse tipo, seguidos de: ah, mas de você eu gosto. Sobre como isso sempre me incomodou, como isso fazia parecer que era porque aquela pessoa especificamente não era muito apegada às leis, não era muito apegada às regras. Então faz muito tempo que eu aprendi a tomar essa fala: ah, mas você é o crente que eu gosto, como um sinal de alerta, de que talvez eu não esteja fazendo como eu deveria fazer, de que talvez eu não esteja vivendo a minha vida como eu deveria viver. Se eu falar a verdade, e se eu vivo essa verdade, e se eu vivo os mandamentos de Cristo da maneira que ele ordena, então não tem grandes diferenças entre mim e outros crentes. Então eu tomo como um sinal de: opa, talvez você esteja sendo muito permissiva, talvez você esteja abrindo muito espaço, dando muita legalidade para o que todo mundo quer fazer ou quer dizer. Talvez você não esteja fazendo aí o que você deveria fazer, Miriam. Eu tomei para mim como um sinal de alerta. E a minha vida universitária foi muito tranquila no sentido comportamental de ser, porque eu escolhi fazer a faculdade à distância. Então, o meu único contato com o campus e com pessoas é no momento de realizar as minhas avaliações. Por causa disso, eu saí fora dessa curva de crise de identidade que muitos jovens cristãos enfrentam na hora de entrar na universidade. Apesar de não ter passado por isso, eu sei que isso existe, que é uma realidade, talvez isso te preocupe ou você tenha passado por isso em algum momento. E por isso eu acho muito importante a gente falar sobre imitar a Cristo. Tem certo e errado para os cristãos. A gente precisa saber que se você quer que as suas vontades, que os seus desejos venham antes, se você prefere ficar confortável com as coisas que você quer, que você acredita, antes de seguir a Cristo, então talvez você deva reavaliar as coisas em que você acredita. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, a gente aceita Ele como Senhor, entendeu? Então Ele governa sobre a nossa vida. A partir disso a gente entende que há novas diretrizes, há um novo caminho a ser seguido, há um comportamento que Ele espera de nós, e é um comportamento que a gente precisa manifestar para o mundo. A juventude hoje em dia e os pregadores mais novos têm se empenhado muito em fazer quem está fora da igreja ficar muito confortável. Só que isso faz parecer que não existe mudança nenhuma. Se a gente continuar dizendo para as pessoas que elas têm que se sentir confortáveis e que elas podem ser o que elas são e que elas podem ficar como elas estão, então mudança nenhuma vai acontecer. E aos poucos elas também não vão ver necessidade nenhuma de ir até Cristo, porque elas podem ficar como elas estão. A gente precisa mostrar que há sim uma diferença. A nossa cosmovisão é alterada e por causa disso tudo que a gente acredita, a nossa forma de reagir e ver todos os assuntos também é transformada. Tem algumas passagens na Bíblia que falam sobre isso, do nosso comportamento. A primeira está em Efésios, capítulo 5, versículo 1, e lá diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A gente recebe agora um trabalho que é o de imitar a Cristo o máximo que a gente puder. Nós não somos deuses, nós somos adotados como filhos de Deus. Isso não nos faz Deus sobre a nossa vida, sobre coisa nenhuma. Nós somos filhos dele, servos dele, escolhidos por ele. Então, quanto mais você anda com pessoas que falam de uma forma, que tem um sotaque, que tem uma palavra que repetem muito, isso vai entrando, você começa a reproduzir aquilo mesmo sem perceber. Quanto mais você aceita a paternidade de Deus, mais você vai absorver esse comportamento, as novas palavras, a nova maneira de agir, a nova maneira de ver o mundo, você vai absorver tudo isso. E se o seu comportamento não está mudando, se você sente que tudo continua igual, que depois que você aceitou o Senhor nada mudou, que na verdade você só faz ficar mais confortável com a forma como você vive, talvez seja a hora de observar novamente como o Senhor age e como Ele espera que você haja para adequar o seu comportamento e para buscar absorver cada vez mais o comportamento de Cristo na sua vida. Por isso a gente lê a Bíblia, por isso a gente busca aprender com aqueles servos de Deus que vieram antes de nós, porque tem muito comportamento que a gente precisa aprender e absorver e começar a praticar. A segunda passagem está em 1 João, capítulo 2, versículo 6, e diz: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por isso que você precisa ler, você precisa estudar, você precisa participar do corpo de Cristo. Tem coisas para você aprender, tem comportamento novo para você absorver, tem coisa nova para entrar na sua rotina, tem algo novo que o Senhor espera que você viva, uma nova forma de caminhar. E a gente precisa buscar isso com muito foco, ter isso como uma coisa, assim, uma prioridade na nossa agenda, na nossa vida, buscar andar mais parecido com Cristo, buscar
agir como ele agiria em todas as situações, buscar ser como ele era, o máximo que a gente puder, porque através do nosso comportamento, muitas pessoas são alcançadas. A gente despreza muito o poder da influência. A gente sempre acha que a oportunidade de levar a Jesus vai ser no momento que alguém te fizer uma pergunta sobre a Bíblia e você vai conseguir falar sobre Jesus. Mas através do seu comportamento, pessoas são alcançadas. Através do seu comportamento, as pessoas colocam na mente delas ali qual é a coisa que o Senhor deseja que as pessoas façam. Elas começam a internalizar o que o Senhor deseja de seus servos. As pessoas percebem as coisas que você faz. Assim como você repara em uma mania, em um costume dos seus amigos, ou de um familiar, ou de um colega de trabalho, eles também reparam nos seus costumes, na sua maneira de agir, falar, ser, acreditar nas coisas. Então, quando você busca ser como Cristo em todas essas decisões, as pessoas também vão percebendo, absorvendo isso e criando na mente delas qual é o padrão de um verdadeiro cristão. A gente vive muito desesperado hoje em dia para combater o que entrou na mente das pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Elas aprenderam muita coisa errada, é verdade. Muitas das grandes influências cristãs não ensinaram bem, não serviam a Cristo de verdade, ficaram famosas e ensinaram muita coisa errada para quem não conhecia Cristo ainda, para quem não conhecia a palavra. Mas o nosso maior esforço não deve ser derrubar quem está lá falando algo errado, atacar quem está lá e falou alguma coisa errada, mas nos tornarmos influências onde a gente estiver, para que a gente já consiga alcançar quem está ali ao nosso redor, no nosso círculo, no lugar que eu tô, nos lugares que eu frequento, com as pessoas que convivem comigo, consigo, através do meu comportamento, colocar algo novo de Cristo na mente e no coração delas. Então não subestime o poder de Cristo através do seu comportamento, de como você demonstra viver, e busque demonstrar mais de Cristo através disso. A terceira passagem que eu queria falar com vocês está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e lá diz assim: "E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito." Esse versículo tem duas partes muito interessantes. A primeira parte que é nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, e a gente sendo renovado e transformado de glória em glória, revelando isso. Então, quando eu volto a minha face para o Senhor e busco aprender com Ele, busco me parecer com Ele, busco receber mais dEle, isso se reflete em mim, eu absorvo isso de tal forma que as outras pessoas que me olharem verão um reflexo da glória de Cristo. A gente precisa se lembrar sempre disso para entender que é por isso que a gente precisa tanto buscar parecer mais com o Senhor. Há algo poderoso no comportamento de alguém que busca se entregar para viver como Cristo deseja. Isso alcança gente que você nem imagina. Na nossa urgência, às vezes, de querer botar o evangelho na cabeça das pessoas à força, a gente entra em discussões que são inúteis, a gente entra em brigas que a gente não consegue ganhar, a gente batalha contra pessoas que não são as nossas verdadeiras inimigas, porque as pessoas não são nossas inimigas, nosso inimigo é o inimigo da nossa alma, é o diabo, as pessoas não são. A gente se empenha em fazer coisas que o Senhor não quer que a gente faça, a gente busca transformações para dentro da igreja que o Senhor não queria que a gente fizesse, a gente tenta fazer as coisas de uma forma que não deixa o Senhor satisfeito. No nosso desespero de fazer algo em nome de Deus, a gente faz coisas que Deus não quer que a gente faça. Mas viver como Cristo vivia, aprender a ser como Ele, é algo que Deus quer. Então se concentre naquilo que você sabe que Deus realmente quer, e algo que é realmente poderoso e eficaz para transformar a vida das pessoas ao seu redor também. Eu sei que às vezes tudo que a gente quer é fazer alguém que a gente ama, alguém com quem a gente se importa, entender que Cristo é importante, que Cristo salva, que Cristo pode transformar a vida dela, mas mais do que falar, mais do que brigar, mais do que discutir, vai ser muito mais eficaz se você viver como você espera que aquela pessoa aprenda a viver também. Vai ser muito mais eficaz se você viver como você entende que Cristo deseja que você viva. Você precisa saber que é algo que você pode aplicar de maneira muito imediata, sabe? Tá nas pequenas coisas, nas pequenas decisões que você toma todos os dias, naquela coisa que você decide não falar porque você percebe que não é algo legal, que o Senhor não se agradaria daquela fala. É num assunto que você decide não participar dele, decide não ficar lá para escutar porque você entende que é algo errado, então você sai. É uma coisinha simples e você já revela a glória do Senhor, a vontade do Senhor para o seu comportamento. Isso é profundamente transformador para quem te vê de fora. O vídeo de hoje é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!